nós somos confrontados com dados que necessitam desse conhecimento técnico em bioquímica. Você pode não perceber isso a princípio, mas dá para inferir que tudo que acontece no nosso organismo, todos os problemas de saúde, começam nas células. E eu gosto de repetir isso a maioria de aulas possíveis, porque se você entende bem o funcionamento da célula, você consegue entender o funcionamento do organismo. E por que existem algumas necessidades bioquímicas do organismo, por que os testes bioquímicos são feitos. Existem testes bioquímicos, por exemplo, no laboratório de análises clínicas, que você, como profissional da área de saúde, vai precisar interpretar também. E eles funcionam segundo esse raciocínio bioquímico. Tá? Então, vamos nessa. Mais uma aula aí pra gente hoje. Se eu pudesse fazer com que vocês levassem o conhecimento de uma aula adiante, no mínimo, eu sei que vai ser muito mais, seria essa aula aqui. O metabolismo. O nosso metabolismo é regulado por reações bioquímicas, certo? Esse metabolismo deve ocorrer de forma adequada para que o organismo inteiro funcione bem. E para começar a análise de todo o metabolismo, é lógico que a gente não vai terminar essa análise aqui na disciplina, ninguém vai sair daqui bioquímico, mas o principal metabolismo que a gente tem que ter ideia é o metabolismo energético. O metabolismo que dá conta da produção de energia no nosso corpo. Então hoje a gente vai ver o metabolismo, a regulação metabólica. A gente vai falar de glicólise, gliconeogênese, glicogênese e glicogenólise. Um breve resumo aqui. Glicólise é a quebra da glicose que acontece no citoplasma das nossas células. Então nós temos lá a nossa célula, o sangue circulando por aqui. No sangue tem as moléculas de glicose. Essas moléculas entram na nossa célula por transportadores de glicose sensíveis à insulina. Esses transportadores ficam aqui na membrana plasmática. A glicólise é então fosforilada, se torna a glicose 6-fosfato. Depois disso, ela é metabolizada na glicólise. O produto da glicólise são alguns ATPs, que já podem ser obtidos aqui a partir da glicólise, e também o piruvato. O piruvato é transportado para o interior da nossa amiga mitocôndria, que nós sabemos que funciona como uma fonte de energia para as células. Sem mitocôndrias, as células não sobrevivem. Para o pessoal da farmácia, principalmente os demais profissionais da área de saúde, alguns antibióticos podem ter um efeito aplástico. O que é a aplasia? É a incapacidade que a medula óssea tem de produzir novas células. Então, como efeito adverso do uso de antimicrobianos, está descrita a aplasia. Ou seja, morrem as células-tronco lá da medula óssea. Mas, professor, qual que é a relação entre a célula-tronco da medula óssea, bioquímica e mitocôndria? Considerando os antimicrobianos, que nem é tema da nossa disciplina, porque isso aí é farmacologia que a gente vai ver depois. Sim, meu caro. Pois é. Estou te dando um exemplo lá da farmacologia que tem base aqui na bioquímica e que lá na frente eu espero que você se lembre disso, para entender por que o uso de antimicrobianos é tão importante e por que ele pode gerar aplasia.
para entender por que, inclusive, os antimicrobianos são medicamentos de uso controlado, não podem ser utilizados mais do que o recomendado, nem menos do que o recomendado. As nossas mitocôndrias se parecem muito com bactérias. Isso deu origem a uma teoria, que é a teoria endossimbiótica da origem mitocondrial. Então, lá no passado, segundo essa teoria, as mitocôndrias eram bactérias. E aí, a célula eucariótica se aproveitou das mitocôndrias e essas mitocôndrias foram, então, incorporadas na célula eucariótica, servindo como fonte de energia, enquanto a célula eucariótica fornecia alimento para a mitocôndria. Ok? Então, qual que é o princípio básico da utilização dos antimicrobianos? Os antimicrobianos são utilizados por quê? Porque eles são seletivos para as bactérias. Só que como as mitocôndrias se parecem muito com bactérias, elas também podem ser afetadas pelos antimicrobianos. Morrendo as mitocôndrias, por conta desse efeito dos antimicrobianos, morrem as células do nosso organismo também. Se essas células forem células da medula óssea, células tronco da medula óssea, como é que nós teremos novas células sendo produzidas na medula óssea e chegando no sangue? Fica difícil. Então está aqui um ótimo exemplo de como é que você vai aplicar a bioquímica lá na frente, tá? Depois da glicólise, o piruvato é então encaminhado para gerar energia na mitocôndria. Gliconeogênese. Gliconeogênese cai em concurso. É a síntese de novas moléculas de glicose. A glicose é tão importante, mas tão importante, que quando não tem glicose suficiente na circulação sanguínea, nós usamos matéria-prima proteica para produzir novas moléculas de glicose, para vocês terem ideia. Isso acontece porque o sistema nervoso central só funciona com açúcar, só funciona com glicose. Então, a gliconeogênese ocorre principalmente no fígado. Alguma dúvida aí? Porque eu preciso de um nível circulante de glicose satisfatório no sangue para nutrir as células do sistema nervoso central. Sabe onde que você vai ver isso lá para frente? O paciente que tem diabetes, por exemplo, que faz o tratamento utilizando insulina. Esse paciente, nós fazemos de tudo para que ele não precise depender da insulina. Por quê? O simples fato de tomar as injeções subcutâneas de insulina traz um risco. O risco de hipoglicemia. Uma taxa, uma concentração de glicose circulante muito baixo. A hipoglicemia é incompatível com a vida. O paciente morre em casos de hipoglicemia. Coma alcoólico. O coma alcoólico é uma situação de hipoglicemia. O indivíduo que faz uso do álcool exageradamente vai urinar muito e na urina ele excretará também glicose. Sem a glicose, coma alcoólico. Ocorre um efeito depressor no sistema nervoso central por causa do álcool e por causa da ausência de glicose. Então, esse paciente pode evoluir a óbito no coma alcoólico. Tanto que, quando esse cara que bebeu demais vai para o hospital, ele toma o quê? Glicose. Glicogênese é a síntese do glicogênio. Nós já vimos nas aulas anteriores que o glicogênio é uma forma de armazenamento da glicose. A glicose é polimerizada em glicogênio. Fica armazenado, portanto, o glicogênio nos músculos
e no fígado, para que, quando a taxa de glicose diminua, quando essa taxa de glicose diminuir, o glicogênio será então quebrado no fenômeno chamado de glicogenólise. Você vai decorar esses nomes? Não. Entenda que lise é quebra, gênese é a criação, né? Então, a gênese, glicogênese, a síntese de glicogênio. Glicogenólise é a quebra do glicogênio. Glicólise, quebra da molécula de glicose. Gliconeogênese é a síntese de uma nova molécula de glicose. Neo é novo, ok? Se vocês saírem da bioquímica se lembrando disso, já está bom demais. Mas vamos à frente. O que é o metabolismo? Reparem nessa complexa rede metabólica, em que os pontos são produtos químicos e as linhas são reações bioquímicas. Tem como sair da disciplina bioquímica sabendo de tudo isso? Não. Só se você fizer uma especialização em cada uma dessas reações, e são várias, são milhares de reações. Então vamos enxergar a coisa como um todo. Dá 2 passos para trás aí do seu computador e olha para essas vias metabólicas, para o mapa metabólico que existe no organismo. Todos os problemas de saúde têm um foco nesse metabolismo, seja nos compostos que são produzidos em grande quantidade, seja nas proteínas envolvidas na síntese ou degradação desses componentes químicos, seja no funcionamento das células. O metabolismo de carboidratos, que está aqui nessa região central, ele fornece energia para todas as outras reações químicas do nosso corpo. Então é como se fosse uma grande tomada em que você liga todas as outras reações. Esse papel fundamental do metabolismo energético é que faz com que nós foquemos o estudo da bioquímica no metabolismo energético. Dele depende todas as outras coisas. Sem energia, as máquinas param, não funcionam. Assim também é o nosso corpo, ok? Uma típica célula eucariótica. O que é célula eucariótica? É a célula que tem núcleo. É a nossa célula. Tem a capacidade de produzir cerca de 30.000 proteínas diferentes, que catalisam milhares de reações diferentes, envolvendo muitas centenas de metabólitos, muitos deles compartilhados por mais de uma via. Nós percebemos que alguns desses metabólicos têm mais de uma via para obtenção. Nessa imagem resumida e muito simplificada das vias metabólicas, cada ponto representa um composto intermediário e cada linha de conexão representa uma reação enzimática. Aproveitem para perceber a importância das enzimas. Cada linha representa uma reação enzimática. Aí eu te pergunto, paciente que tem carência nutricional, profissionais da nutrição que estão assistindo a aula ou assistirão depois, ele consegue ter um metabolismo adequado? Não. Então, antes de entrar com a terapia medicamentosa, primeiro eu preciso adequar o estado nutricional do paciente. Quando você olha para um hospital funcionando, com todos aqueles profissionais envolvidos, o farmacêutico dando conta da organização da farmácia, dispensação de medicamentos, o nutricionista planejando a dieta dos pacientes, a forma com que essa dieta será administrada, quais serão os alimentos, o enfermeiro coordenando os demais processos de aplicação dos medicamentos, de verificação dos sinais vitais e acompanhamento dos pacientes, o fisioterapeuta coordenando para que o corpo funcione corretamente, habilite o paciente a mastigar, por exemplo, a andar, por exemplo, você percebe que a bioquímica está em todos esses setores. Todo mundo precisa dela. E esse funcionamento conjunto é que vai permitir a melhora dos nossos pacientes futuramente.
Então, vamos refletir a respeito do metabolismo. Nós já verificamos que o corpo, a fim de conduzir as reações que necessitam de energia, acopla tais reações com transformações químicas que liberam energia. Então, por que o metabolismo de carboidratos ocorre? E por que ele é tão necessário? Porque o metabolismo de carboidratos libera energia no formato de ATP. Liberando energia no formato de ATP, essa energia é utilizada para outras reações que precisam de energia para ocorrer. Então é tipo aquele aproveita do brasileiro. Aproveita que você está indo na cozinha e me traz um copo d'água. Mas aproveitar o quê? Ora, se você já vai se levantar, gastar energia, se direcionar até a cozinha, pegar o copo, encher um copo d'água, fazer alguma outra coisa lá, aproveita, porque você já está gastando energia. É nesse sentido que o organismo também funciona. A gente aproveita que é necessário realizar o metabolismo de carboidratos para gerar energia, e aí a gente leva essa geração de energia para a mitocôndria, que produz muita energia, e isso toca as demais reações bioquímicas da nossa célula. Esse é o grande segredo da bioquímica. É o acoplamento dessas reações. Ou seja, quaisquer problemas nutricionais, genéticos, enzimas, por exemplo, que são inadequadas, que estão com o seu DNA alterado para sua síntese, e essas enzimas são sequenciadas em um formato inadequado. Quaisquer problemas metabólicos, no que diz respeito à obtenção de energia, afetam todas as outras reações do organismo, porque todas elas estão acopladas com o metabolismo energético. Beleza? No que a gente deve ficar atento? Vocês viram uma representação da complexa rede metabólica. Problemas pontuais nessa rede podem desencadear problemas em diversas vias metabólicas diferentes. Um exemplo: a deficiência de ferro na alimentação causa anemia. A anemia causa dificuldade de oxigenação. Por quê? Eu mostrei para vocês que a hemoglobina, que tem ferro na sua constituição, é responsável por carregar o oxigênio. Se eu não tenho ferro na alimentação, eu não conseguirei sintetizar proteínas hemoglobina. Se eu não tenho hemoglobina circulante em uma quantidade adequada, na hora que eu tiro o sangue desse paciente, analiso lá nos equipamentos do laboratório de análises clínicas, a quantidade de hemoglobina circulante é menor do que o adequado. Como é que é o nome disso? Anemia. No caso da deficiência de ferro, anemia ferropriva. Se eu tenho menos oxigênio circulante, o oxigênio está chegando lá nas minhas mitocôndrias para ser o aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial? Não. Se ele não chega lá na mitocôndria, a mitocôndria não funciona, não produz energia. Se não produz energia, como é que o paciente fica? Por que o anêmico não consegue se levantar, não consegue correr, não consegue andar? Porque não tem oxigênio chegando nas células para que seja produzida energia. Os músculos têm que dar conta dessa produção de energia para que o organismo fique vivo. O que ele faz? Glicólise. Porque quando não tem oxigênio, a glicólise tem que ser executada, que ela acontece no citoplasma, não na mitocôndria. Com a glicólise sendo executada em alta, o que acumula na célula? Piruvato. O piruvato é então transformado em lactato para que a glicólise continue funcionando. Dei o exemplo dos bolos. Vamos dizer que você faça bolos para vender na sua casa. E aí você compra muita farinha e começa a fazer os bolos. Você já tem bolos em cima da mesa da cozinha, em cima da geladeira, em cima da pia, em cima do fogão, no chão.
Tem mais espaço para pôr bolo? Não. Assim é o piruvato acumulando na célula, no momento em que a glicólise está sendo executada em alta, decorrente da ausência de oxigênio. É necessário, então, transformar o piruvato em lactato. O ácido lático, portanto, se acumula nos músculos, o que aumenta o pH dos músculos, e no outro dia, o paciente está cheio de dores musculares. Viram, fisioterapeutas, qual que é a explicação bioquímica daquelas dores musculares depois de realizar uma atividade física, sendo sedentário? É assim que funciona. Não por causa da deficiência de ferro, mas por causa da falta de irrigação que existe nos músculos, que estão sendo movimentados naquele momento. Então, nesse pequeno exemplo aí, vocês têm outra dimensão do que é a bioquímica. Então, veja como é que ela está relacionada com diversos aspectos dos problemas de saúde. É necessário que você enxergue toda a complexidade bioquímica do organismo para então inferir se o tratamento empregado é adequado. Pode ser que aquele problema que você enxerga nos exames, pode ser que aquela dor que o paciente sente seja um problema muito grande. Se olha a figura por essa perspectiva, é um leão. Por outra perspectiva, é um rato. Vejam vocês. Então, o conhecimento bioquímico te dá a oportunidade de desenvolver esse raciocínio clínico. E aí você consegue enxergar o problema de saúde de forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês na farmacologia. A farmacologia que atua a nível do sistema nervoso central. Depressão. O que é que leva as pessoas à depressão? São fatores multivariados. Mas o que é que a depressão provoca nos neurônios do paciente? Ela provoca alterações no genoma dos neurônios. Esse é um tema visto na bioquímica. Então, lá no neurônio, nós temos a célula neuronal, axônio, dendritos, o núcleo do neurônio. Dentro do núcleo, o DNA do neurônio. Os traumas, os choques, a ansiedade, aquilo a que o paciente está exposto, provoca uma liberação de neurotransmissores nas sinapses dos neurônios. Esses neurotransmissores são utilizados para se comunicar com o genoma do neurônio pós-sináptico. Então, quando um neurônio pré-sináptico libera esses neurotransmissores, ele também está querendo alterar o genoma, a expressão gênica, a síntese de RNA mensageiro que ocorre no núcleo do neurônio pós-sináptico. Isso também é bioquímica. O medicamento benzodiazepínico, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase, que você vai ver lá na farmacologia depois, ele simplesmente potencializa ou imita os neurotransmissores que já existem no nosso corpo. Então, o medicamento só atua no sintoma. Quem é que vai mudar aqui o genoma, fazer com que esse genoma volte ao normal? É, por exemplo, o profissional da psicologia, tratando esse trauma com o paciente, psicologicamente. Porque os medicamentos não são capazes de influenciar o genoma dos neurônios. Ok? Então, eu quero que você lá na frente consiga perceber que medicamento que é utilizado a nível do sistema nervoso central, antidepressivo, ansiolítico, eles não são a cura. Porque bioquimicamente você sabe que o genoma dos neurônios é que determina essa produção de neurotransmissores. O medicamento só atua nos sintomas da depressão. O paciente precisa tratar isso psicologicamente, não farmacologicamente. Então são duas formas de enxergar para o problema depressão, que é um problema de saúde.
tá? Então, esse tipo de raciocínio é importante que você leve daqui para frente. Metabolismo. Muitas vezes você encontrará relações bioquímicas entre os exames do paciente, fármacos e alimentação. E aí, o metabolismo em si pode ser o metabolismo energético, pode ser o metabolismo daquela célula, pode ser o metabolismo daquele tecido, daquele órgão, ok? Sumiu. Então, por exemplo, o paciente tem hipoalbuminemia. Nossa, professor, que difícil, que palavra estranha. Vá se acostumando. Uma hora você vai ter que se familiarizar com esses termos. Hipo, pouco. Albuminemia, albumina no sangue. A albumina é a principal proteína que circula no nosso sangue. Uma hipoalbuminemia significa que tem pouca albumina circulando no sangue do paciente. É uma condição que predispõe a doenças? Sim, porque a albumina é utilizada como fonte de aminoácidos nas nossas células. Aí eu vou tratar esse paciente quanto à doença dele. Por exemplo, diabetes. Então ele vai tomar metformina. Pois é, a metformina, depois que é absorvida por via oral, e assim como todos os fármacos que vocês verão posteriormente, todos vocês farão farmacologia, os fármacos se ligam à albumina, uma proteína que a gente encontra pela primeira vez aqui na bioquímica. Então, se eu tenho pouca albumina circulando, esse fármaco será bem distribuído no meu organismo? Não. Daí a importância da nossa formação conjunta aqui. Nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros. Fármacos. Diuréticos que depletam potássio. Se eu tenho menos potássio no meu organismo, como é que ficam minhas contrações musculares? Como é que fica a neurotransmissão? Pode depender de canais de potássio. Tudo isso é alterado por causa dessa depleção de potássio. Alimentação. Se o paciente faz uma dieta, aquelas dietas loucas que a gente vê por aí, que corta completamente os carboidratos. Como é que fica a energia para o cérebro e para o sistema imune que se nutrem especificamente, quase que exclusivamente, de carboidratos? Fica prejudicado, com certeza. O metabolismo conecta, interfere e participa de todas as intervenções que podemos fazer na saúde dos nossos pacientes. Até mesmo a cicatrização de feridas, que é uma... A ferida é um problema superficial, né? Mas até mesmo nela. Existe uma necessidade de recursos, precursores biosintéticos, para que as células se regenerem, as células de uma ferida se regenerem. Então tem que ter alimentos, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter vitaminas. Se o paciente for diabético, o diabetes é um problema metabólico, sobretudo em relação ao metabolismo energético, porque esse açúcar não era para acumular no sangue, era para entrar nas células, glicólise, ciclo do ácido cítrico dentro das mitocôndrias, produzir energia, mas não, ele fica acumulado na circulação sanguínea. O sangue fica, entre aspas, grosso, não circula corretamente, e as feridas do diabético são muito mais complexas para a cicatrização, não é verdade? Então você não pode apenas aplicar o tratamento prescrito. É necessário que você participe ativamente do processo. Então, quando o nutricionista orienta o paciente a se alimentar corretamente, você, enfermeiro, vai fazer a mesma coisa. E vai entender por que isso está acontecendo. Vai conseguir convencer. Muitas vezes a gente no hospital, eu tive internado, né, por causa da apendicite, vem o nutricionista me perguntar alguma coisa, conversar com os outros pacientes que estão ali. O nutricionista vai embora, o paciente já não quer comer. E aí tem outro profissional do lado que insiste para que ele faça isso. E esse outro profissional, seja enfermeiro ou fisioterapeuta, consegue convencer o paciente a se alimentar. Vamos dizer que esse paciente está passando por uma fisioterapia, reabilitação. Se o senhor não comer,
o senhor não vai conseguir se reabilitar aqui comigo. E assim a gente vai cuidando de perto da saúde dos nossos pacientes. É necessário que vocês entendam o papel crucial que o fígado tem para o metabolismo. Ele sintetiza quase todas as proteínas presentes no sangue. O fígado, só para dar um exemplo bem fora do que a gente espera, o fígado faz parte do sistema imune, para vocês terem ideia. O fígado sintetiza proteínas conhecidas como proteínas do sistema complemento. É chamado de sistema complemento porque ele complementa a atuação do sistema imune. São proteínas que, ao se ligarem a bactérias, provocam furos na membrana plasmática das bactérias. E aí as bactérias morrem por estresse osmótico. Quando pensa que não, está lá o fígado participando do sistema imune. Vejam como tudo é conectado. Então é racional esperar que, em pacientes com comprometimento desse órgão, exista uma sensibilidade maior. O fígado também está relacionado com armazenamento de glicogênio, manutenção da glicemia, síntese e degradação de gorduras. Então, todo profissional de saúde precisa adquirir essa visão além do alcance. Se você estudar a bioquímica dos órgãos envolvidos numa doença, você vai se capacitar bem mais. A bioquímica dos músculos para a fisioterapia, a bioquímica do fígado para o nutricionista, e assim sucessivamente. Além do comprometimento de tecidos ou órgãos, características genéticas interferem no metabolismo. Veja o que aconteceu na Ucrânia em 1933, um episódio conhecido como Holodomor. A produção de grãos da Ucrânia foi totalmente roubada nesse ano, 1933. Então, as crianças que passaram por essa época, né, os indivíduos que estavam na idade, que eram crianças nessa época, né, nessa faixa etária, tiveram uma maior prevalência de diabetes mellitus tipo 2 quando se tornaram adultos. Vejam o impacto do metabolismo e da necessidade de políticas públicas, né, que façam com que as pessoas tenham uma boa nutrição. E é nítido que quem tem esse quadro, ou já experimentou esse quadro na família, percebe as mudanças drásticas que existem, né, depois que ocorre a alimentação das crianças. Eu tenho primos, por exemplo, que moravam na roça, e lá na década de, sei lá, 30, 40, e eles têm sequelas dessa fome também. Acho que dos 5 irmãos, 3 desenvolveram uma espécie de epilepsia. Então, se eles ficarem expostos a baixas condições nutricionais, eles podem ter crises epiléticas. E aqui, no caso do artigo que eu trouxe para vocês, é a taxa de mortalidade por ano da Ucrânia em 1933. Então, a grande fome elevou a taxa de mortalidade. Mas, quem sobreviveu entre os nascidos lá em 1934, então, que sobreviveram, a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 por ano de nascimento em homens e mulheres. Verifica-se que, em dado momento, quando esse estudo foi feito, quem nasceu lá em 1933, 32, 33, tinha uma maior prevalência de diabetes mellitus tipo 2. Ou seja, a carência nutricional durante a infância predispôs a uma doença que todos nós vamos ajudar a tratar. O farmacêutico com a terapia medicamentosa, dispensando esses medicamentos para o diabético todo mês na farmácia. O fisioterapeuta trabalhando na melhoria das condições de feridas diabéticas, por exemplo, no cuidado com o pé diabético e assim sucessivamente. O nutricionista que vai programar a dieta desse paciente.
o enfermeiro que vai cuidar desse paciente, aplicar a insulina, etc. Então, essa é a grande importância do metabolismo. Então, mais especificamente, glicólise. O que significa? É a oxidação da glicose para obtenção de energia. Quem é a nossa energia? Nossa moeda energética? ATP. Gliconeogênese. Utilização de compostos variados para sintetizar novas moléculas de glicose. Então, a glicose é tão importante que você não pode passar por eventos de hipoglicemia, porque a hipoglicemia é incompatível com a vida. Qual a importância da glicólise? Qual que é o papel da gluconeogênese? São perguntas que eu já respondi para vocês hoje. Nos organismos, desde as bactérias até as plantas e os vertebrados, o excesso de glicose é convertido em formas poliméricas de armazenamento. Então vejam aqui os grânulos de glicogênio em um hepatócito. Então essa é uma célula hepática. Aqui, de forma transversal, a gente vê as mitocôndrias que foram cortadas. Então tem as mitocôndrias aqui no citoplasma. E esses pequenos grânulos são os grânulos de glicogênio. Dentro de cada grânulo desse tem inúmeras moléculas de glicose. Nos vertebrados, o glicogênio é encontrado principalmente no fígado e no músculo esquelético, podendo representar até 10% do peso do fígado e 1 a 2% do peso do músculo esquelético. Professor, como é que eu vou decorar que o glicogênio está no fígado e no músculo esquelético? Imagine que ele está nos locais em que são necessários aportes de glicose, em que a glicose é muito necessária para gerar energia. Então, os músculos constantemente estão precisando de energia, estão precisando de glicose. E o fígado é o responsável por controlar a glicemia. Então, tem que ter glicogênio ali para que, quando a glicemia baixa, eu já quebro o glicogênio e mantenho essa glicemia. Se toda essa glicose do glicogênio fosse dissolvida no citoplasma do hepatócito, a sua concentração seria cerca de 0,4 molar, suficiente para influenciar propriedades osmóticas da célula. Vamos lá para propriedades osmóticas? Vocês, na Páscoa, compram o bacalhau. O bacalhau é salgado, ou seja, tem muito soluto aqui na carne do bacalhau, é o sal. Vou dar um exemplo de uma célula bacteriana. Chega uma célula bacteriana aqui no bacalhau para infectar a carne do peixe. Quando ela encosta no bacalhau, o que acontece? A água de dentro dessa célula sempre migra do local de menor concentração de soluto para o local de maior concentração de soluto. Então o bacalhau chupa a água da bactéria, a água presente no citoplasma da bactéria. Então ela vira essa linha aqui que eu estou desenhando para vocês, completamente desidratada. Então, conforme a concentração de soluto é maior no interior de uma célula, aqui a célula do bacalhau, mas se a gente dissolvesse essa glicose no citoplasma do hepatócito, o que ia acontecer com a água que está em volta ali do citoplasma do hepatócito? O hepatócito chuparia toda essa água também. E aí o hepatócito iria explodir. O armazenamento da glicose como glicogênio diminui esse risco, elimina esse risco, porque enquanto que a glicose, por não ser polimerizada, precisa de muita água para solvatação, o glicogênio não precisa de tanta água. E aí, enquanto glicogênio, a concentração de glicogênio é de 0,01 milimolar. Quase 10 mil vezes menos do que se nós tivéssemos a glicose pura e simples no citoplasma dos nossos hepatócitos. Então, o glicogênio, além de uma
fonte de energia, é também uma fonte de armazenamento muito eficiente. Qual que é a outra possibilidade de armazenamento de energia que nós temos? A glicose é transformada em gordura no nosso fígado. E a gordura é muito mais energética do que o carboidrato. Porque na mesma massa de gordura, eu tenho muito mais energia. E aí a gordura é armazenada no nosso corpo também. O glicogênio é armazenado em grandes grânulos citosólicos, ou seja, no citoplasma dos hepatócitos ou o citoplasma das células musculares esqueléticas. A partícula básica do glicogênio tem um diâmetro de cerca de 21 nanômetros e consiste em 55 mil resíduos de glicose. Então, tem 55 mil moléculas de glicose dentro de uma partícula de glicogênio de 21 nanômetros. Essas partículas desaparecem completamente após um jejum de 24 horas. Então, depois de se alimentar, se eu pego um hepatócito seu, arranco ele do lado do seu fígado, ele está cheio desses grânulos. Se você ficar sem comer, 24 horas depois, e eu arrancar de novo um hepatócito do seu fígado, já não teremos mais a presença desses grânulos. O glicogênio do músculo fornece uma fonte de energia rápida para o metabolismo aeróbio e anaeróbico. O que é aeróbio? É o que acontece na presença do oxigênio. Então, a glicólise acontece, o piruvato é entregue lá para a mitocôndria e a mitocôndria faz o ciclo de Krebs. Anaeróbico, sem oxigênio, tira a parte da mitocôndria, porque a mitocôndria só funciona com oxigênio. Vimos isso. O glicogênio muscular pode ser gasto em menos de 1 hora durante uma atividade intensa. É por isso que nós sempre recomendamos para os pacientes que precisam emagrecer a prática de atividades físicas. Porque a gente só começa a gastar a gordura depois que o glicogênio foi gasto. A gente tem uma hierarquia para gastar a energia do nosso corpo. Então, primeiro vem os carboidratos que estão circulando na corrente sanguínea. Depois vem o glicogênio. Depois vem as gorduras. Se essas atividades não forem intensas, depois do glicogênio vem a gordura. Mas se a atividade for intensa, depois do glicogênio vem proteínas. Porque o gasto de gordura, ele é lento. As gorduras são apolares. Elas não se dissolvem rapidamente e são espalhadas no corpo inteiro para serem utilizadas como fonte de energia. Então, nessa hora que acabou o carboidrato circulante, acabou o glicogênio que estava armazenado, o corpo faz gluconeogênese a partir de proteínas. Sintetiza novas moléculas de glicose a partir de proteínas, quando a atividade é intensa. Atividades lentas, graduais, são as melhores para gastar as gorduras. Só que elas têm que ser mais duradouras, para dar tempo dos ácidos graxos se dissolverem no sangue e se distribuírem no seu corpo inteiro. O glicogênio hepático serve como um reservatório de glicose para os outros tecidos, quando não há glicose disponível entre as refeições ou no jejum. Isto é especialmente importante para os neurônios do cérebro, que não podem usar ácidos graxos como combustível. Infelizmente, neurônio não queima gordura, porque aí seria fácil. Os neurônios só queimam carboidratos. O glicogênio do fígado pode ser exaurido de 12 a 24 horas. Nos humanos, a quantidade total de energia armazenada na forma de glicogênio é muito menor do que a quantidade armazenada como gordura, são os triacilgliceróis. Mas as gorduras, nos mamíferos, não podem ser convertidas em glicose e não podem ser metabolizadas sem oxigênio. Outro fator limitante do emagrecimento com atividades intensas. Por que ele não acontece?
Gente, eu falei para vocês que a mitocôndria só funciona com oxigênio. Ela não funciona sem oxigênio. Numa atividade intensa, a oxigenação dos tecidos é prejudicada pela intensidade da atividade física. Onde é que os ácidos graxos, as gorduras, são transformadas em energia? Nas mitocôndrias. Então, quando há uma atividade intensa, dificuldade de oxigenação, não gasta gordura, gasta carboidrato. E se a atividade intensa se prolonga, gasta proteína. Para que as gorduras sejam quebradas, precisamos de oxigênio. Por isso que a atividade tem que ser tranquila. Não dá para ser intensa e duradoura. Glicogênese é a síntese de glicogênio. Glicogenólise é a quebra do glicogênio. Aqui um resumão com doenças do armazenamento de glicogênio em humanos. Então, problemas genéticos nas enzimas que sintetizam o glicogênio trazem uma série de problemas para o metabolismo. E eu não preciso que vocês decorem isso aqui. Isso aqui está só a título de informação. Depois que a glicose entra na célula, sofre glicólise e é transformada em piruvato, esse piruvato é enviado para a mitocôndria para que ocorra o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. O que é isso? Antes de entrarmos no ciclo do ácido cítrico, os esqueletos de carbono dos açúcares e ácidos graxos são convertidos ao grupo acetil da acetilcoenzima A forma na qual a maioria dos combustíveis entra no ciclo. Então, por que o piruvato é que vai? O piruvato é enviado, transformado em acetilcoenzima A, e aí esse acetil é que é enviado para o interior da mitocôndria. Ácidos graxos também são transformados em acetilcoenzima A. E aí entram no ciclo do ácido cítrico. Vou mostrar esse processo com imagens daqui a pouco. Mas por enquanto, pense nisso. Os carbonos de muitos aminoácidos também entram no ciclo dessa maneira, embora alguns aminoácidos sejam convertidos a outros intermediários do ciclo. Tudo que tiver 2 carbonos que possa ser transformado em acetil vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Não tem 2 carbonos, tem 3. Beleza. Vai se tornar um outro intermediário do ciclo, então. Por quê? Porque sem energia, a célula não funciona. O ciclo do ácido cítrico é uma forma de obtenção de energia que acontece na matriz mitocondrial. Hoje a gente vai ligar o metabolismo do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, com aquela aula que a gente viu do funcionamento da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Vocês lembram, eu espero, do gradiente de prótons que é criado no espaço transmembrana da mitocôndria. E aí, por causa desse gradiente de prótons, quando esses prótons retornam para a matriz mitocondrial, ocorre a geração de energia, porque esses prótons giram as pás da proteína ATP sintase, conforme uma hidrelétrica. Quem que é o responsável por gerar esse gradiente de prótons? É a cadeia de transporte de elétrons. Então alguém tem que levar elétrons para a cadeia de transporte de elétrons. Esses elétrons são levados por quem? NADH e FADH2. Esses NADH e FADH2 são produzidos onde? No ciclo do ácido cítrico. Calma, que eu vou mostrar isso para você. Mas tenha isso em mente. Então, o esqueletinho de 2 carbonos, que é derivado da glicólise,
É o piruvato. E aí ele é transformado em acetil coenzima A pelo complexo piruvato desidrogenase. Isso é um grupo de enzimas localizado nas mitocôndrias de células eucarióticas e no citoplasma das bactérias. Então o piruvato entra ali na mitocôndria e é transformado em acetil coenzima A. Acompanhe aqui comigo na figura. Glicose. A glicose vai sofrer glicólise no citoplasma. Vai ser transformado em piruvato. O piruvato vai ser transformado em acetil coenzima A. Aqui a gente já está dentro da mitocôndria. A acetilcoenzima A vai entrar no ciclo. E percebam que isso aqui é um ciclo. Então já estava rolando uma transformação bioquímica aqui. E aí o acetil é conectado ao oxaloacetato. Coenzima A é então liberada para pegar outro acetil do piruvato. A porção acetil é conectada ao oxaloacetato. Dessa conexão surge então o citrato. Citrato vai passar por todas as etapas do ciclo e se tornar oxaloacetato novamente. Aí o oxaloacetato vai se ligar com outro acetil que veio do outro piruvato, de outra glicólise. E essa conexão dá origem ao citrato, que vai passar pelo ciclo do ácido cítrico, se tornar oxaloacetato novamente, e assim sucessivamente. Nesse processo, são produzidos NADH, FADH2, que são os doadores de elétrons para a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial que eu já mostrei para vocês. E aí esses elétrons, quando migram dentro da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, quando eles dão esses saltos, eles produzem energia. Essa energia bombeia os prótons para o espaço intermembrana. Quando esses prótons voltam para a matriz mitocondrial, giram as pás da ATP sintase. E esses elétrons, professores, ficam perdidos? Não. Elétron perdido é radical livre, é morte na certa. Esses elétrons são aceptados pelo oxigênio. E aí, cada molécula de oxigênio é transformada em 2 moléculas de água, quando eles pegam esses elétrons aí no final da cadeia toda, no final da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. É por isso que você, até esse momento, já decorou que o oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então aqui a gente tem todo o metabolismo energético, nessa figura. Tudo gira em torno de produzir esses elétrons. Falei para vocês da glicose. Mas e as gorduras? Como é que elas viram energia? Como é que elas são gastas? Aí, pessoal da nutrição, que vai prescrever as dietas. Para gastar a gordura, os ácidos graxos são também transformados em acetil coenzima A, lá nas mitocôndrias. E aí esse acetil é conectado ao oxaloacetato, tornando-se citrato. Citrato passa pelo ciclo do ácido cítrico e volta a ser oxaloacetato novamente. E aí sucessivamente. Só que a molécula do ácido graxo, ela é bem grande, né? Tem muitos carbonos. Cada pedacinho desse aqui é que é o acetil. Cada pedacinho desse. Ó. Isso é um acetil. Esse outro aqui é outro acetil. Outro acetil, outro acetil. Porque acetil vem de ácido acético. Como é que é o ácido acético? Sabe aquilo que você usa para temperar a salada ali? Vinagre? É o ácido acético. CH3CO, CH4, C2O2. Esse é o ácido acético. É um ácido carboxílico na química orgânica. Vocês devem ter feito alguma química geral, pelo menos. Na química orgânica, essa função é o ácido carboxílico. CH3COOH, COOH, é o ácido acético.
Quando isso aqui se torna um radical, ele é chamado de acetil, porque tem 2 carbonos. O ácido acético tem 2 carbonos. Então a gente chama um radical formado de 2 carbonos de acetil. Por isso que é acetil coenzima A. Então isso que vocês estão vendo aqui, ó, no ácido graxo, vou fazer o ácido graxo aqui de novo, ó. O ácido graxo também ele também tem um ácido carboxílico. Tá vendo? Isso aqui é o quê? É um CH2 aqui no caso, né? Porque está ligado a outro CH2 aqui. COOH. Do mesmo jeito que eu desenhei o acetil para vocês ali anteriormente. Então, esse ácido graxo, ele tem um acetil na composição. A diferença é que aqui é um H2. Mas isso não importa para a nomenclatura. Então, isso aqui é um acetil. É isso aqui que é conectado a acetil coenzima A. Depois que eu tiro isso aqui, esse carbono de cá vai virar a porção ácido graxo novamente. Vai encurtar de tamanho. Então, esse carbono que está aqui é esse aqui. Ele vai virar a porção ácido graxo. E aí eu tiro esse acetil aqui da molécula. Quando eu tiro esse acetil, esse carbono de cá, que era esse aqui na molécula anterior, é que vai receber a carboxila. Vamos lá? Dupla O, OH. E assim eu vou encurtando esse ácido graxo. Vou gastando esse acetil passo a passo para quebrar esse ácido graxo. Até que sobra só um acetil no final. E ele também é ligado à coenzima A e transformado em energia. E quando eu falo transformado em energia, não é para você mais achar que vai explodir, não. O transformado em energia significa passar pelo ciclo do ácido cítrico, liberando NADH e FADH2, ou seja, elétrons. Esses elétrons são transportados por NADH e FADH2 lá para a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, que eu já mostrei para vocês, não preciso perder tempo nela aqui de novo, senão a gente não termina essa aula, ocorre a produção daquele gradiente de prótons no espaço intermembrana, que quando retorna para a matriz mitocondrial, gira as pás da ATP sintase, produzindo ATP e moléculas de água, por conta do oxigênio, que é o aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Beleza? Bem claro para vocês isso? Não, né? Para vocês memorizarem isso, entenderem isso só estudando bastante. Não tem jeito. É algo muito novo. Infelizmente, não está nos currículos do ensino médio. Mas é fácil. Volte nessa aula, estude novamente. Você vai conseguir entender isso aqui, eu tenho certeza. Você lembra da ATP sintase? Nós já falamos dela. E aqui é o slide que remete àquela aula da proteína ATP sintase que eu já dei para vocês. Que, se vocês tiverem dúvida depois, é só voltar naquela aula. Mas essa aula de hoje integra as duas. Aí, o slide daquela aula, para vocês se lembrarem. Aqui é o funcionamento do complexo piruvato desidrogenase. Então, esse aqui é o produto da glicólise, piruvato. Então, para ele ser transformado em acetilcoenzima A, lá na mitocôndria, ele perde uma molécula de CO2. E é essa enzima que faz isso. Eu já vi questão perguntando em provas de concurso só a respeito do complexo piruvato desidrogenase. E aí eu coloquei essa explicação aqui para vocês, mas fiquem tranquilos, vocês não precisam decorar isso aqui não.
Eu só preciso que vocês saibam que isso existe. Então, lá na mitocôndria, o piruvato é transformado em acetil coenzima A. Então, esse aqui é o acetil, meus amigos. Olha, os 2 carbonos. Que parece muito com o ácido acético que eu desenhei para vocês. CH3, COO, OH. Só que no lugar do OH, da hidroxila, nós temos o enxofre e a coenzima A, que é uma molécula bem grande, ligada a esse acetil. Por que é acetil? Por causa do ácido acético, vinagre, que também tem 2 carbonos. Oi? Esse aqui é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, depois que é formada a acetil coenzima A, lá na mitocôndria. É um ciclo porque o acetil que chegou ali, produto da glicólise, produto da beta-oxidação dos lipídios, produto da degradação de uma proteína, não importa. Quando esse acetil coenzima A, lá dentro da mitocôndria, é conectado ao oxaloacetato, ele se transforma em outra molécula, o citrato. E vejam que aqui no desenho, a porção acetil continua grifada em rosa. Então esses 2 carbonos aqui são os 2 carbonos derivados do acetil, ok? O citrato sofre uma reação enzimática por meio da enzima aconitase, perde uma molécula de água e se torna cis-aconitato. Na verdade, vocês não precisam decorar todas essas enzimas. Eu precisei quando estava no doutorado. Aqui não é para vocês decorarem isso. Mas eu preciso mostrar para vocês que isso existe. Cis-aconitato é reidratado, então ele perde a molécula de água, depois ganha a molécula de água novamente. E isso ocorre por meio dessa enzima aconitase também. E ele é transformado em isocitrato. O isocitrato, então, sofre a ação da isocitrato desidrogenase e é transformado em alfa-cetoglutarato. Esse processo, vejam essa setinha vermelha que sai aqui, da transformação de isocitrato em alfa-cetoglutarato. Esse processo já gera NADH. O que é esse NADH? É o cara que vai pegar os elétrons e levar esses elétrons lá para a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial para produzir aquele gradiente de prótons no espaço intermembrana, etc. Reticências, vocês já sabem. É isso. Muita gente estuda o ciclo do ácido cítrico, decora isso aí, mas não sabe contar a história toda. E a história da bioquímica aqui é longa, né? Então tenham sempre isso em mente. Esse é o papel do ciclo do ácido cítrico, gerar NADH e FADH2. O alfa-cetoglutarato é transformado em succinilcoenzima A pela complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Succinilcoenzima A é transformado em succinato pela succinilcoenzima A sintetase. Succinato é transformado em fumarato pela succinato desidrogenase e aqui libera um FADH2. Ou seja, não é que libera um FADH2. FADH pega 2 elétrons e se torna FADH2. Depois ele vai entregar esses elétrons lá para o complexo 3 da mitocôndria, da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Fumarato posteriormente é transformado em malato por meio da enzima fumarase e malato é transformado em oxaloacetato por meio da enzima malato desidrogenase. E esse processo também transforma NAD em NADH, que vai fazer, vocês sabem o que, lá na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então vejam que esses 2 carbonos do acetil sumiram. Onde é que eles saíram? Eles viraram CO2. CO2. E aí aquele composto que tinha
o citrato, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, agora só tem 1, 2, 3, 4. Então, os carbonos que estavam aqui no oxalacetato, ao se conectarem com os carbonos do acetil, quando ocorre o ciclo, ocorre a perda de 2 carbonos no formato de CO2 gás. É por isso que você inspira oxigênio e expira CO2. Olha onde que é formado o CO2 que você expira cada vez que você respira. É aqui. Aí esse CO2 se difunde da mitocôndria, da célula para o sangue, e aí a hemoglobina de dentro da hemácia captura esse CO2 e carrega esse CO2 lá para o pulmão nas veias. E aí você libera esse CO2 na hora que respira. Expira. É aqui, meus amigos, que é formado o CO2. Esse ciclo, essa figura está bem resumida para vocês e muito bem explicada. As informações específicas ficam como registro aí, caso você estude para concurso no futuro. Não precisam decorar isso aí. Eu tinha questões de prova da seguinte forma: quantos ATPs são produzidos a partir do fumarato no ciclo de Krebs? Então aí tinha que ver quantos NADH eram produzidos do fumarato até o oxalacetato. Então é produzido um NADH só. Esse um NADH, no final das contas, ele corresponde a quantos ATPs? Ele vai e entrega elétrons na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então, fazendo a média e tal, 1,5 ATP. Quantos ATPs são gerados a partir do alfa-cetoglutarato? No alfa-cetoglutarato, depois dele tem um NADH, um FADH2 e outro NADH. Então são 2 NADH e um FADH2. Bom, para cada um deles, um FADH2 corresponde a 2,5 ATP. Para cada NAD, 1,5 ATP, somando, dividindo e tal, 4,5 ATP. Eu não vou perguntar isso para vocês. Só quero que vocês entendam esse ciclo, entendam como que acontece lá dentro da mitocôndria. Por isso que eu tenho imagens mais resumidas, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas olha aqui o grande exemplo para vocês do metabolismo. E aí, principalmente para os alunos da nutrição, que vão trabalhar mais especificamente com isso, e para os demais que vão orientar pacientes obesos no futuro. Olha a musculatura esquelética do maratonista em comparação com o corredor de 100 metros rasos. Aqui a gente vê uma musculatura esquelética proeminente, enquanto aqui quase não tem musculatura esquelética, só músculo liso. Por quê? Porque essa prova aqui, 100 metros rasos, gasta quem? Carboidrato. 100 metros rasos vai gastar carboidrato. E essa aqui, a maratona? A maratona vai gastar o carboidrato circulante, vai gastar o glicogênio e depois vai gastar gordura? Não, não vai gastar gordura. Não dá tempo de gastar gordura. Eu preciso de glicose naquele momento. O indivíduo está correndo, é uma atividade intensa. Ele vai quebrar as proteínas. É esse ramo daquela figura que eu mostrei para vocês anteriormente. Aminoácidos se tornando acetilcoenzima A. E aí, a mitocôndria vai pegar esses aminoácidos, esses acetilcoenzima A, derivados de aminoácidos, e gerar energia por meio do ciclo de Krebs, caso exista oxigênio lá naqueles músculos. É por isso que todos os atletas de maratonista têm esse biotipo específico. Não dá para ser musculoso. Nos 40 quilômetros, glicose será gasta e aminoácidos também. Por que não vai gastar gordura, professor? Porque não dá tempo. Para gastar gordura, é necessário tempo. A gordura é apolar, não se dissolve no sangue rapidamente. E esse cara que está correndo aqui já a 10 quilômetros, ele não tem tempo. Ele precisa de energia naquele momento. Então ele acaba queimando suas próprias gorduras. Então,
Aqui a gente não tem alunos de educação física, né? Mas o cara quer fazer hipertrofia fazendo... como é que é aquele negócio que está na moda hoje? CrossFit. Não vai dar certo. No CrossFit, a atividade intensa vai gastar aminoácidos. Vai quebrar proteínas. Então, como é que ele vai fazer hipertrofia junto dessa quebra de proteínas? Dá problema. Hipertrofia é uma coisa, CrossFit é outra, né? Bioquimicamente falando, é onde você espera ter alguma racionalidade durante o exercício. Aqui uma forma mais resumida para vocês. Acetilcoenzima A se liga o acetil da coenzima A se liga ao oxalocetato. Pum, citrato. Citrato vira isocitrato. Isocitrato se tornará alfa-acetoglutarato com a produção de um NAD. O NAD+ se tornará NADH. E aqui libera um CO2, um dos carbonos lá do acetil. O alfa-acetoglutarato vai se tornar succinilcoenzima A e aqui NAD+ se transformará em NADH novamente, liberando outra molécula de CO2, que é o outro carbono lá do acetil. E aí nós temos succinil se tornando succinato, succinato fumarato, fumarato malato, malato oxalocetato novamente, com 4 carbonos, prontinho para receber outra molécula de acetil na sua estrutura, tornando-se citrato. Esse é o ciclo de Krebs. Tudo gira em torno de produzir bastante NADH e FADH2. E nessa etapa aqui de succinilcoenzima A para succinato, ainda é produzida uma molécula de GTP, que é equivalente a 1 ATP. É a mesma coisa que um ATP. Só que em vez da adenina, usa a guanina. Guanina trifosfato. Ok? Aqui um resumão de quantos ATPs são produzidos. Vai que você se depara com essa questão um dia, em algum concurso, né? Então eu preciso mostrar para você que isso aqui existe para quando você for estudar. Então se a gente for falar lá da glicólise até o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, quantos ATPs são produzidos no total? O total, para cada molécula de glicose, quando você leva em consideração a glicólise e o ciclo do ácido cítrico para 2 piruvatos, porque cada glicose vai se tornar 2 moléculas de piruvato, que vão entrar no ciclo, como 2 moléculas de acetilcoenzima A. Ok? O total para cada molécula de glicose é 30 a 32 ATPs. Beleza? Então, lá na glicólise, para preparar, na fase preparatória, mostrei isso para vocês já também. A glicose é transformada em glicose 6-fosfato. Eu gasto 1 ATP para isso. Depois a glicose 6-fosfato é convertida em frutose 6-fosfato e aí mais 1 ATP é gasto no investimento nessa fase preparatória, nessa frutose 6-fosfato, tornando-se a frutose 1,6-bifosfato. Aí vocês lembram que eu mostrei para vocês essa molécula, os fosfatos, um de cada lado, e a facilidade que se tem de rasgar aquela molécula ao meio, já que os grupamentos fosfatos se repelem, né? Então vai quebrar em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que se tornarão 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Nessa etapa aqui eu já tenho 2 NADH. E aí, esses 2 1,3-bifosfoglicerato vão se tornar 2,3-fosfoglicerato, que se tornarão depois fosfenolpiruvato e depois piruvato. Nessa etapa aqui são produzidos 4 ATPs, só nessa etapa. Por que são 4? Porque é 1 ATP para cada molécula de 1,3-bifosfoglicerato. E o piruvato? Vai virar acetilcoenzima A, e aí tudo aquilo que eu mostrei para vocês, isocitrato, 2-alfa-acetoglutarato, 2-alfa-acetoglutarato, 2-succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalocetato.
E em cada uma das etapas que é produzido ATP ou GTP, FADH2 ou NADH, nós temos aqui o número de NADHs ou FADH produzidos. E eles correspondem a um número de ATPs. Então, 2 NADH são 5 ATPs. Para cada 2 NADH produzidos, quando esses NADH entregam os elétrons lá para a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, para esses 2 elétrons entregues, são produzidos 5 ATPs pela ATP sintase. Esse é mais ou menos o cálculo. E aí é que você percebe, no total, como o ciclo de Krebs é tão eficiente. Vejam que são produzidos de 30 a 32 ATPs no cálculo balanceado para cada molécula de glicose, que depois de se tornar piruvato, duas moléculas de piruvato entram lá no ciclo de Krebs. O saldo da glicólise, só da glicólise, é 3 ATPs. Né? 2, 3, 4 ou 7. 4 ATPs. 2. Não, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 ATPs da glicólise, mais ou menos, quando a glicólise é produzida sozinha. Então, numa situação de carência de oxigênio, vai ter que produzir de 5 em 5 ATPs, de 5 em 5. Enquanto que quando tem oxigênio, esses 5 ATPs se tornam 30. E aí? É muito eficiente o ciclo de Krebs para produzir energia, lá no interior da mitocôndria. Muitas dúvidas, né? Um de cada vez. Olha aí novamente o ciclo do ácido cítrico. Piruvato, acetilcoenzima A, o oxaloacetato, que vai se ligar a esse acetil, tornando-se citrato, alfa-cetoglutarato, succinil, malato e assim por diante. O oxaloacetato pode ser utilizado para fazer fosfenolpiruvato. Esse fosfenolpiruvato pode se tornar, por meio da gluconeogênese, moléculas de glicose. Então, alguns intermediários do ciclo podem ser transformados em glicose. É o que a gente chama de gluconeogênese. Estou com hipoglicemia, o ciclo do ácido cítrico vai parar dentro da mitocôndria, das células do organismo. Por quê? Porque o oxalacetato será direcionado para a síntese de fosfenolpiruvato. Esse fosfenolpiruvato vai se tornar moléculas de glicose, e essas moléculas de glicose serão jogadas na corrente sanguínea para que elas cheguem lá no cérebro. Então, o ciclo do ácido cítrico para nas células do fígado, porque ele é o responsável por fazer a gluconeogênese. O oxalacetato pode ainda ser utilizado para a síntese de pirimidinas. As bases púricas e as bases pirimídicas são aquelas bases nitrogenadas do DNA. Fosfenolpiruvato também pode ser utilizado para a síntese de serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina e triptofano, que são aminoácidos. O succinil-CoA pode se tornar as porfirinas e o grupo M lá da mitocôndria. O alfa-cetoglutarato pode ser direcionado para a síntese de glutamato, que aí o glutamato é utilizado para sintetizar as bases púricas, adenina e guanina, que fazem parte do DNA e do RNA. O glutamato também pode se virar em arginina, prolina e glutamina. E o citrato ainda é utilizado para a síntese de ácidos graxos e esteróis. Nossos hormônios, por exemplo, podem ser sintetizados assim. Então, verifique a tamanha plasticidade que tem o ciclo do ácido cítrico, a importância dele para a célula. Lógico que para serem sintetizados esses compostos, esses
intermediários, né, o alfa-cetoglutarato, citrato, succinil com enzima A, são transportados para o citoplasma. E aí lá é que ocorre essa síntese, né? Essa síntese não ocorre dentro da própria mitocôndria. Vocês só precisam saber que isso existe, não precisa decorar. O ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, ciclo do ácido tricarboxílico, é uma via metabólica central e praticamente universal por meio da qual os compostos derivados da degradação de carboidratos, gorduras e proteínas são oxidados a CO2, com a maior parte da energia da oxidação temporariamente armazenada nos transportadores de elétrons FADH2 e NADH. Vamos começar lá da planta? A planta pegou CO2 do ar, água e, com a ajuda da luz, ela sintetizou a glicose. A gente pega a glicose, oxida essa glicose, quebra essa glicose. E os elétrons provenientes dessa quebra, os elétrons são essa energia, são armazenados em FADH2 e NADH. E aí eles vão lá no ciclo, na cadeia de transporte de elétrons, fazer vocês sabem o quê. Então, nós estamos usando um tipo de energia solar, indiretamente, né? É uma energia química, mas proveniente lá da energia solar. Porque as plantas utilizaram essa energia solar para sintetizar a glicose, a partir de CO2 e água. Durante o metabolismo aeróbio, ou seja, na presença de oxigênio, esses elétrons são transferidos ao oxigênio e a energia do fluxo de elétrons é capturada na forma de ATP. Então, quando aqueles elétrons estão passando lá por dentro do complexo 1, 2, 3 e 4, quando eles saltam, nós capturamos a energia desse fluxo para bombear os prótons para o espaço intermembrana mitocondrial. E no final da cadeia, o oxigênio pega esses elétrons e vira água. Acetilcoenzima A entra no ciclo do ácido cítrico, na mitocôndria de eucariotos e no citossol das bactérias, quando a citrato sintase catalisa sua condensação com oxalacetato para a formação de citrato. É a enzima que conecta o acetil no oxalacetato. E aqui, o geralzão do ciclo do ácido cítrico, né? Em 7 reações sequenciais, incluindo 2 descarboxilações, o ciclo do ácido cítrico converte citrato a oxalacetato e libera 2 moléculas de CO2. É o CO2 que você expira. A via é cíclica, de modo que os intermediários não são exauridos. Para cada oxalacetato consumido na via, um oxalacetato é produzido. Para cada acetilcoenzima oxidada pelo ciclo do ácido cítrico, o ganho de energia consiste em 3 moléculas de NADH, uma de FADH2 e um nucleosídeo trifosfato, que é GTP, mas equivale a 1 ATP. Além da acetilcoenzima A, qualquer composto que origine um intermediário do ciclo do ácido cítrico com 4 ou 5 carbonos, por exemplo, os produtos da degradação de muitos aminoácidos podem ser oxidados pelo ciclo. É por isso que o maratonista não tem uma musculatura esquelética proeminente. Porque a prova dura tanto e ele se esforça tanto que ele quebra as proteínas para gerar energia nas suas mitocôndrias. É lógico que ele poderia correr o tempo todo comendo açúcar, mas não tem como, né? Então, em dado momento, ele precisa quebrar suas próprias proteínas. O ciclo do ácido cítrico é anfibólico. O que é isso? O anfíbio não mora na terra e na água? Anfibólico significa que ele é capaz de sintetizar novas moléculas, mas também de quebrar moléculas. Anfibólico. Então ele é catabólico na hora que ele quebra e ele é anabólico na hora que ele sintetiza novas moléculas. Anabolismo e catabolismo. Então, como eu posso desviar um intermediário do ciclo? Para sintetizar, por exemplo, as bases púricas, adenina e guanina,
Isso é a síntese de moléculas, isso é anabolismo. Agora, quando eu pego e quebro o fumarato, isso é catabolismo. E aí tem um vídeo para vocês olharem, que pode ficar para depois, porque agora eu tenho certeza que vocês têm diversas dúvidas, né, a respeito da disciplina. Esse vídeo resume o ciclo do ácido cítrico. We know by now that glycolysis takes A glicólise acontecendo no citoplasma da mitocôndria. Do citoplasma da mitocôndria. Citoplasma da célula. Glicólise. Aqui é a molécula de glicose. E aí é produzido piruvato, que por meio do complexo piruvato desidrogenase. Então essa é a conexão da glicólise com o ciclo do ácido cítrico. Então no final da glicólise, piruvato. Piruvato é transportado para o interior da mitocôndria. E aí, o complexo piruvato desidrogenase liga o piruvato à acetilcoenzima A, que aqui não vai ser mostrada porque é uma molécula muito grande. E esse processo já libera o CO2. O CO2 que vai se difundir pela célula até chegar na corrente sanguínea, se encontrar com uma hemoglobina dentro de uma hemácia, ser transportado para o seu pulmão e expirado. Temos tempo ainda, né? Vou mostrar esse vídeo até o final. E aí, meus amigos, esse acetil tem que ser conectado ao oxaloacetato, né? Quando essa conexão ocorre, é produzido o primeiro intermediário do ciclo do ácido cítrico. E aí isso vai dando início a essa série de reações do ciclo do ácido cítrico, em que ocorre a a transformação do NAD em NADH. Vejam que agora ele está com essas duas bolinhas aqui. Eita. Em azul, que são os elétrons que ele adquiriu após essa transformação química que ocorreu. Ok? Então o NAD, que já estava aqui dentro, vai pegar esses dois elétrons. E aí ele leva esses dois elétrons para quem? Quem que está aqui em verde? Um dos complexos da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Entrega esses elétrons aqui. Segue o ciclo. Aqui foi convertido um FAD em FADH2, também com os dois elétrons. Não, acho que aqui é NAD também, NADH, com os dois elétrons. Aqui é a etapa que produz um GTP, mas que é equivalente a um ATP. E lá, a entrega dos elétrons para o complexo 2, o FADH2 entregando esses elétrons para o complexo 2 da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então isso aqui é um pedacinho daquela última aula que eu mostrei para vocês. Então isso acontece já aqui na crista mitocondrial, né? E no final, convertendo mais um NAD a NADH, que também vai entregar esses elétrons para os complexos da cadeia de transporte de elétrons. É isso aí. Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês. Sem dúvidas,
Ficamos assim, então. Até a nossa prova, repleta de questões de metabolismo. O professor já tem data para a prova? Dia 13, se não me engano, mas essa semana eu vou colocar as questões lá já. Se já não coloquei, estou colocando as questões para a prova. E aí vou deixar o questionário livre no final de semana para vocês. Depois a gente fazer essa prova aí. Mas se eu não te deixar a prova até o final de semana, me lembrem. Para não esquecer de liberar isso lá para vocês. Você vai deixar algum questionário para a gente fazer? Vai estar valendo algum ponto? Vou questionário 5, prova 5. Ok. Tá Questionário certo. geralmente muito mais fácil do que a prova. Então não deixem de fazer nenhuma das avaliações. Repete de novo, por favor, a data da prova. Dia 13. 13 não, pô. Seria 16. 16, tô viajando aqui. 16. Nossa, tá a prova semana que vem. Vocês têm prova lá pro dia 23 também? Tem. Eu queria poder pelo menos dar mais uma aula. Vamos ver. Eu vou deixar tudo pronto pro dia 16, tá? E aí, conforme for dia 16, ou a gente faz a prova ou a gente tem mais uma aula. E aí a prova fica para outra semana. Ok, combinado, professor. Beleza? O questionário o senhor vai disponibilizar no AVA e é para a gente entregar até que dia, professor? Aí eu vou deixar o questionário mais tempo para vocês, tipo uns 2, 3 dias lá aberto, tá? Fiquem atentos ao AVA. O que acontece na maioria dos períodos é o seguinte, a gente coloca lá disponível, fica o questionário e o aluno esquece de fazer. E o questionário é a melhor oportunidade para conseguir uns pontos aí, porque ele é mais fácil do que a prova. Ele é baseado na prova, professor? É a mesma disciplina. Só que quando alguém vir que o questionário está aberto lá, avisa no grupo, avisa os demais. Por exemplo, ó, esse que está chegando aqui agora, ele não está sabendo de nada. Então ele precisa do grupo para avisá-lo de que as coisas vão estar abertas lá e prontas para poder ser feitas, né? Mas eu acho que é o pessoal da próxima aula que já está entrando aí. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Ficamos assim, então. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, Tchau. professor. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, professor. Pessoal que já entrou para a próxima Boa aula. noite. Boa noite. Vou dar um tempinho aqui, tá? Daqui a pouco eu volto. Tomar uma água. Ok, professor.